Olá! Ontem no Fantástico, eu quase não assisto o jornal. Entretanto, ontem eu fiquei curiosa em relação a uma matéria específica e acabei assistindo sobre a questão da cirurgia plástica. E a questão da cirurgia plástica na atividade de direito médico e da saúde, né, que é a área que eu atuo, existem casos, e eu sempre explico isso para os meus clientes e pacientes, que para você ensejar, né, ou culminar, ou dizer, né, mencionar com precisão que aquele procedimento, falando nas cirurgias plásticas, decorrer um erro médico, a gente precisa ter cautela e avaliar o todo, porque nem todo procedimento que o resultado esteja fora da nossa expectativa, né, fora da expectativa de quem de quem está passando pelo procedimento, necessariamente é um erro médico, né? Para caracterizar juridicamente que aquele procedimento, aquele ato médico foi em algum momento teve uma negligência, uma imprudência ou até uma imperícia, é necessário avaliar todo o contexto e entender qual é o entendimento, qual é o entendimento dos tribunais para saber como conduzir aquele processo. Isso parte do início do primeiro discurso, do primeiro diálogo com o cliente. Se você é advogada, é importante essa primeira entrevista, né? Porque às vezes o paciente, o cliente chega com uma expectativa, mas é uma expectativa que, diante dos elementos e das provas que ele te traz, né, não são suficientes. Eu costumo dizer que quando você pega um caso onde o paciente, aí falando em outros casos, até da cirurgia plástica, né, e que o procedimento estético tenha sido contratado para a realização de uma cirurgia no nariz. E é realizada a cirurgia na boca. Estou dando um exemplo totalmente hipotético aqui, não é nem caso concreto. A gente vai fazer um estudo de caso hoje. Veja, é evidente que houve um erro, né, no procedimento. E aí não precisa ser nenhum técnico, nenhum perito, nenhum médico, nenhum juiz, nem um advogado que milita na área para saber que houve um erro, né? Um cidadão comum sabe identificar. Isso é mais simples, mas não é o que acontece no dia a dia, né? Falando especificamente da cirurgia plástica, o paciente, cliente, né? Ele entra numa clínica médica estética com o objetivo de melhorar alguma parte do seu corpo que não que não deixa aquela pessoa feliz. E quanto a isso, cada um sabe como conduzir a sua própria vida, né? As escolhas, suas decisões, onde uma coisa faz feliz ou não, né? Vamos falar sobre o procedimento. Então, eu separei um caso aqui do estado de São Paulo. E eu quero dividir com você, juntinho, assim, para analisar o passo a passo de como foi o procedimento, como que foi a distribuição da ação, qual foi o resultado na sentença, né? Eu separei ainda para avaliar a perícia, a gente não vai entrar em conteúdos na matéria jurídica, né? Vamos falar só dos fatos e das partes mais importantes e a decisão em segunda instância, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela. Aqui. Esse é um processo que não corre em segredo de justiça, então por isso que eu estou abrindo ele, apesar de não demonstrar nos mínimos detalhes, por exemplo, tinha fotos no processo, eu poderia mostrar o processo na íntegra, porque não é um processo
que corre em segredo de justiça, muito embora o advogado tenha pedido. E, no meu ponto de vista, né, o que eu faria? Eu insistiria no segredo de justiça, porque quando envolve prontuário médico, que é sigiloso, e fotos íntimas, apesar dele ter colocado lá como sigiloso, eu, por exemplo, enquanto advogada, eu tenho acesso. Eu não vou mostrar aqui no processo, obviamente, por questão de preservar a imagem da autora. Eu só vou falar sobre o conteúdo de um modo geral. Mas é importante que a gente saiba, vamos ver se aparece. Não. Aqui. Que esse tipo de processo, a gente deve insistir, enquanto advogados, né, do autor, em segredo de justiça. Então, vamos lá. O que ele fala, o que ele narra, né? A primeira coisa, se você não é advogado, e se você é advogado, você sabe do que eu estou falando, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando distribui uma ação, quando bate na porta lá do Poder Judiciário para falar, olha, eu tenho um problema, uma dor aqui, eu preciso, no caso dos processos cíveis, de um ressarcimento, né, de uma reparação de danos, né? Enfim, aqui a gente vai conduzir, você vai entender ao longo do caminho. Então, a primeira coisa que você faz é contar para o juiz o que aconteceu. Então, é o que ele faz. No dia 17 do mês de janeiro de 2011, a requerente realizou o procedimento cirúrgico estético com a finalidade de diminuir o tamanho do seio em razão do peso. Olha, ele justifica que tinha uma finalidade aquela cirurgia, certo? E, aproveitando a oportunidade, queria se submeter à cirurgia, acabou contratando um serviço de demolipectomia abdominal, abdominoplastia, sendo que o valor total dos serviços, então o valor ficou em 10.530. Oportuno transcrever que a requerente fotografou o corpo para comparar o antes e depois. Então, a paciente, e no curso do processo, né, nos outros documentos, ela realmente demonstra, muito embora, aqui vou fazer já uma ressalva. É importante, se você é paciente e vai passar por um procedimento cirúrgico, ou se você é advogado, né, instrua o seu cliente, se for possível, né, que se ele vai tirar as fotos antes e depois, que ele contabilize, que ele demonstre qual é a data daquela foto, porque fica muito complicado num processo judicial a gente mostrar, comprovar que aquela foto refere-se ao antes e o depois, né? Existe uma ideia lógica, né, da transformação. Mas se você facilitar o entendimento para que não haja margem para discussão, melhor. Então, como que você faz? Se você vai tirar uma foto antes e depois, pega um jornal onde você tenha a data, né, daquela notícia do dia e coloca ao lado da sua foto. Então, você tem a data tal, né, que inicia no antes, e a foto que inicia depois. É muito mais tranquilo e fácil de se comprovar temporalmente quando que aquelas fotos foram tiradas, né? Facilita um caminho aí. Então, fica aí uma dica. Oportuno em transcrever que a requerente fotografou o corpo antes e depois da cirurgia e queria submeter conforme fotografias digitalizadas. Ele coloca aqui as fotografias que eu não vou mostrar. A requerente saiu da clínica com os devidos requerimentos dos exames pré-operatórios, bem como contrato de prestação de serviços médicos conforme documentação digitalizada. Importante, apesar de ser um procedimento estético, as pessoas esquecem que aquele corpo é um corpo que tem, que pode ter, né, e não está no controle do médico, situações que no momento da cirurgia podem aparecer. Então, às vezes, a paciente não sabe que tem um problema cardíaco, a paciente não sabe que tem algum problema, e os exames pré-operatórios, eles facilitam, né? Eles criam uma base para que tanto o paciente quanto o médico se sinta confortável para realizar aquela cirurgia. Então, ela é muito importante. Então, até aí, tá tudo tranquilo. Eu já vi cirurgias plásticas acontecerem, por menor que seja o procedimento, sem esses exames pré-operatórios, tá? Então, até aqui, tudo bem. E assim, a requerente construiu a imagem estética do seu corpo, afastando o excesso de peso nos seios do abdômen,
motivada também pela questão de saúde, pois o peso estava prejudicando sua coluna e postura. Olha, aqui vai outra questão da gente observar. Eu não sei se no caso concreto isso aconteceu, mas eu vou me basear com o que está descrito aqui no processo, né? Aqui ele fala que a requerente construiu uma imagem estética. Veja, num processo, não importa assim, a gente vai falar mais para frente, mas não importa inicialmente o que a paciente construiu, importa o que é possível ser feito, né, no corpo dela. Não adianta você querer ficar com o nariz de uma artista, de uma celebridade, porque o seu corpo não é o da artista nem da celebridade. A simetria que eles falam, né, a harmonização, né, que falou bastante no Fantástico também, ela vai depender do seu corpo, né? Eu não posso exigir um resultado da minha colega, de uma celebridade, no meu corpo. E isso é um diálogo que tem que existir entre o médico e o paciente. Então, é temeroso quando o paciente ele constrói na cabeça uma imagem, porque a expectativa que você cria em tudo na vida, mas num procedimento estético, né? A expectativa que você cria e gera um resultado que não é aquilo que está desenhado na sua cabeça, é frustrante. Então, pode acontecer que o resultado não é que houve um erro ou o médico tenha prometido algo que não cumpriu, falando amplamente, né? Mas tudo está ligado com a expectativa. Então, se você é paciente, vai passar por um procedimento cirúrgico, converse com o seu médico para que ele possa desenhar de forma prática qual é a possibilidade do resultado daquela sua cirurgia. Porque aí você não cria uma expectativa, né? Você absorve, você olha aquele procedimento que você vai aderir de forma mais realista, né? Isso favorece o resultado, assim, o sentimento, porque muitas vezes o resultado não é só o resultado prático, e sim a expectativa criada para aquele resultado. Seguimos. Ao sair da cirurgia e depois de reabilitada, a requerente ficou totalmente arrependida com o resultado. Veja, totalmente é totalmente, né? Ela não gostou de nada, pois os pontos cirúrgicos estavam tortos, grossos e além do necessário para esconder a intervenção cirúrgica. Pontos para serem discutidos aqui nessa linha aqui, desse parágrafo dessa ação. Na cirurgia plástica, diferentemente de cirurgias onde existe uma necessidade de intervenção por conta da saúde, né? Eu tenho que passar por um procedimento porque eu quebrei a perna, enfim. A cirurgia é um meio para que a saúde seja reestabelecida. É diferente da estética, né? Que o meio é para que o resultado, de alguma maneira, satisfaça, tenha um encaixe numa ausência, num vazio pessoal, individual. E é uma escolha, né? Eu posso conviver com isso, trabalhar com isso ou passar, se for possível, num procedimento. Então, quando você procura um médico de cirurgia plástica, esses procedimentos, né, essas intervenções, ela pressupõe um resultado estético bonito. Então, quando a gente fala sobre pontos tortos e grossos, aqui a gente já tem que ter um olhar no ato médico, se de fato o protocolo, o procedimento, ele seguiu, estético, né? Ele seguiu toda a regrinha para que não ensejasse, não tivesse esse resultado prático, né? Porque ninguém que faz uma cirurgia plástica quer mostrar que fez uma cirurgia plástica. Ninguém, de modo geral, né? Ninguém quer fazer uma cirurgia, que faz uma cirurgia, quer ter uma cicatriz. Eu, durante muito tempo, fiquei com muita vergonha de uma cicatriz que eu fiquei no joelho depois de um acidente de moto que eu tive que realizar uma cirurgia. Hoje não faz mais nenhum tipo não me incomoda, né? Isso faz parte da minha história. Mas eu trabalhei isso em mim
E veja, isso ficou por conta, né, decorrente de um procedimento necessário, certo? No caso dela, não. Então, é importante avaliar. Pode acontecer do corpo rejeitar, por alguma razão, ela tem diabetes, ela tem qualquer tipo de complicações do corpo que geram esse tipo de resultado. Isso o médico, a gente vai ver mais para frente, ele tem que dizer para a paciente, dizer que é possível que isso aconteça, e se acontecer é porque o corpo dela reagiu daquela maneira. A gente vai seguir adiante para ver se de fato é o corpo ou se o ato não ficou bem finalizado. Isso também é importante a gente analisar. Olha quanta coisa a gente precisa ver, né? Em razão do ocorrido, a requerente entrou em contato com o médico que lhe atendeu e dizia que a recuperação estava normal. E aí o colega, ele insiste, isso jamais aconteceu, pois com o passar do tempo, as cicatrizes continuaram grossas e a requerente perdeu totalmente a sensibilidade das mamas, tendo a areola do seio esquerdo caído literalmente, conforme imagens anexas. Então, assim, o procedimento estético não foi positivo. A gente vai seguir para ver se houve algum tipo de erro no ato médico. E aí o colega, ele afirma, este ato médico acabou com toda a feminilidade da requerente, hoje ela tem vergonha do próprio corpo, não se troca na frente do esposo, tampouco consegue ter relações sexuais com ele, evita se olhar no espelho e está com total depressão. Gente, isso acontece muito. Eu tenho vários casos no escritório onde a paciente que passa por um procedimento cirúrgico e que tudo indica, de fato, que houve um erro no ato médico, ela tem toda essa questão que impacta, inclusive, na sua relação interpessoal, na sua relação com o seu companheiro ou sua companheira, porque fica uma vergonha de mostrar o próprio corpo, né? Então, isso é muito sério. De fato, quando o paciente passa por uma intervenção que o resultado não é aquilo que ele esperava, e às vezes já aconteceu ser pior do que estava antes, a paciente ela fica mesmo em depressão. Esse parágrafo ele é um relato quase que unânime das pacientes que eu atendo lá no escritório envolvendo o erro médico. Seguimos. O que é a paciente, fez de errado, né? Ela contratou um serviço da empresa requerida, a qual ostenta diversos procedimentos processuais em seu desfavor. Basta uma simples pesquisa neste tribunal. Este foi o seu maior erro. Eu não pesquisei, eu não sei se não vou pesquisar para até não caracterizar aqui qualquer tipo de indício ou um julgamento em relação ao profissional. Eu quero só analisar o caso concreto aqui, para a gente, se você é paciente ou se você é advogado que está iniciando na área médica ou quer iniciar, ou já inicia, a gente está compartilhando aqui as ideias, como que eu encaro essas demandas, né? O cuidado que a gente tem que ter para preservar o direito de uma paciente, mas também preservar o ato médico, né? Preservar o médico. Nem todo ato ou nem todo resultado que não foi satisfatório na intervenção cirúrgica, ela resulta de um erro médico, tá? Então, esse é o objetivo. E aqui ele fala que ela foi enganada, enfim. Evidente que ninguém procura um cirurgião plástico para realizar um procedimento eletivo estético com o objetivo de obter uma aparência que resultou na cirurgia que a requerente se submeteu. Dessa forma, devidamente caracterizada a culpa pela negligência do preposto da requerida quando da intervenção cirúrgica realizada, posto que o nexo causal e os danos sofridos pela autora elidem o dever da requerida em indenizar os danos por ela sofridos. Eu não concordo com esses dois parágrafos, né? Como eu disse, as pessoas procuram o cirurgião plástico para ele resolver uma questão que lhe incomoda, né? Ou uma vontade de melhorar alguma coisa, né? Não importa as razões,
Importa que o objetivo é sempre para paciente que procura um cirurgião plástico, o objetivo é sempre mais positivo do que o estado anterior. Até aí, tudo bem. Entretanto, dentro da nossa narrativa aqui, não dá para caracterizar que houve culpa do médico, né? A negligência, a imprudência ou a imperícia. Não é possível, dentro dessa demanda, mesmo com a foto antes e depois, que vocês não viram, mas não é possível dizer que aquele resultado, ele está ligado, né? Ele tem um nexo com a intervenção. Como eu disse, o paciente ele pode ter várias questões individuais que culminam, que resultam diretamente naquele resultado prático da intervenção. Eu vou seguir aqui a parte de direito, não nos interessa, né? Para quem é paciente aqui e tudo mais, eu vou logo para os pedidos aqui. E aí, o que o colega, né, advogado, ele pede no finalzinho lá, que é o mais importante, a gente relata o fato, né, o processo, para você que não conhece a estrutura de um processo cível, né, onde a gente entra com requerimento para obter um resultado, né, dentro de uma sentença, eu conto para o juiz, primeira coisa, o fato, eu digo para ele que existe norma jurídica, uma legislação que ampara esse direito, né? Então, eu tenho uma legislação que ampara os fatos, né, daquele paciente, daquele requerente, do autor, e no final eu faço os pedidos fundamentados nos fatos e nos direitos, né? Que aquele pode ser mais de um que aquele paciente tenha num caso concreto. Então, o que ele faz? Ele pede para condenar a empresa a indenizar a requerente por danos materiais. Então, lembra lá no começo que o colega advogado, ele fala que a paciente gastou R$10.300, ele está pedindo a devolução. Então, ele pede o ressarcimento desse valor, ele pede uma indenização por danos morais, não inferior a R$200 mil. Então, ele entende que houve um nexo, né, entre a cirurgia e o resultado e que isso gerou um abalo moral para a paciente. Esse abalo moral, ele tem que ser compensado de alguma forma, porque a gente não consegue tirar aquele abalo, né? A gente não consegue apagar aquilo da mente da pessoa, né? Apagar um episódio da vida dela que provavelmente se perdurou ou perdura por muito tempo. Então, a gente pede uma compensação e ela é convertida numa indenização por danos morais, que ele pede aqui R$200 mil. E aí os requerimentos necessários, né, porque você tem que chamar a pessoa que está sendo processada para ela se defender, né? Tem a ampla defesa. Eu acuso, a outra parte precisa se defender, dizer, olha, não é bem assim, ou foi assim, ou se justificar, né? Dizer assim, olha, o resultado realmente não foi positivo, mas a paciente tinha esses problemas assim, aqui, né? Ele pede o benefício da gratuidade e produção de provas. Uma coisa que eu observei no decorrer... Deixa eu pegar uma água, vou dar uma pausa aqui. Voltei. Então, vamos lá. Vamos para a análise. Então, o que eu observei no processo? Eu não vi que o colega da autora, ele fez os quesitos para que o perito analisasse. E aí eu vou voltar um pouquinho antes. Todo processo que envolve erro médico, é necessário que uma perícia seja nomeada pelo magistrado, né, de forma imparcial, para que ele, enquanto técnico, consiga dar material, elementos para o magistrado, na sentença, reconhecer ou não o pedido
da autora, reconhecer se houve ou não o erro médico. E aí, quando você tem uma nomeação de um perito, você tem que apresentar alguns quesitos, né? Para que ele possa responder e te auxiliar aí na prova que você, enquanto autor da paciente ou enquanto defensor do médico, possa aí o autor, o colega, né, o defensor da paciente vai perguntar aquilo que ele tem interesse em demonstrar, né, que houve o erro médico, e o defensor, obviamente, por consequência lógica, o contrário, né? Então, aqui eu só vi os quesitos, né, as perguntas para da defesa do médico, né? Então, ele pergunta, caro senhor perito, de acordo com as fotos de pré-operatório, a pericianda, que é a paciente, era portadora de gigantomastia? O que ele está querendo dizer? Não sei nem se a pronúncia está certa, tá, galerinha? Não faz parte do meu... Nunca ouvi falar em gigantomastia, né? Uma nomenclatura técnica da medicina. Alguns casos a gente se habitua, esse aí eu realmente não sei. Eu não sei se a pronúncia está correta. Perdoe-me. Perdão. E por que ele está fazendo essa pergunta? Para tentar provar que o corpo da paciente já tinha um problema e por essa razão o resultado não foi o esperado, ok? Então vai entendendo como que funciona o mecanismo de todo o desenrolar do processo. Caso sim, podemos definir como cirurgia reparadora, não somente estética, porque ele está falando isso. Se caracterizar a cirurgia reparadora, ele não tem a obrigação do resultado. Como eu disse, o ato médico em cirurgia plástica, ele tem uma previsão de resultado. Claro que tudo pode acontecer, como eu disse anteriormente, decorrente da saúde da paciente e tudo mais. Mas o resultado, ele é esperado, diferentemente de uma cirurgia reparadora, né? Que envolve elementos do corpo que já tem definido, né? Um problema que ela já tinha, e você está modulando para melhorar aquele problema, né? Por exemplo, cirurgia plástica decorrente de um câncer de mama. A gente não sabe a quantidade o que vai ser retirado da mama. Muitas cirurgias, muitas intervenções podem acontecer. Pode ter a mastectomia total, parcial, né? Enfim. E aí você vai reparar aquela mama, né? E não é diferente de uma paciente que entra ou decide colocar silicone, né? Uma prótese de silicone, pela estética e não por uma doença, né, como o câncer, por exemplo. O alargamento da cicatriz ou ruptura de pontos são complicações descritas na literatura. Uma coisa que eu também não vi no processo, literatura médica. Qualquer protocolo médico tem literatura, né? Tem evidências da medicina. Então, esse procedimento, ele está dentro da literatura? É possível? É esperado? Qual a margem dessa expectativa, né? Então, o defensor aí do médico, ele está conduzindo aí para demonstrar que o ato foi perfeito. O resultado não depende do ato médico. Tá dando para entender aqui? Por aqui? Estão comigo? O processo de cicatrização é previsível a todas as pessoas ou depende de inúmeros fatores? Olha o que a gente conversou. Aquele resultado, aquela cicatriz, ela é previsível em todos os casos? No meu corpo, no seu corpo, no corpo desta paciente ou outra paciente, é sempre igual? É sempre previsível? Aí ele segue como a construção lógica de raciocínio. As cicatrizes cirúrgicas dependem somente do cirurgião? Em casos de gigantomastia, é correto afirmar que cerca de 10 a 30%, dependendo da literatura, de novo, né? A importância de ter no processo, para o juiz analisar, uma literatura médica falando sobre o caso.
evoluem com necrose de areolas, ou seja, complicações de escrita, é muito comum. Então, o processo em si, né, que a paciente passou, o resultado da necrose que ela alega é um resultado comum, né? Olha o que ele pergunta para o perito. Houve mudança de peso da periciana pós-operatório? Ou seja, ela entrou com um objetivo. Esse objetivo ele foi alcançado? Fatores externos, como ganho de peso, inatividade física, entre outros, poderiam colaborar para a queda das mamas e aumento da gordura corporal ou piora do resultado cirúrgico? Ou seja, se eu sou paciente e fiquei inerte naquela situação, eu contribuí para isso, né? Porque isso também depende da paciente. É claro que tudo isso que a gente está falando tem que ter tido anteriormente um diálogo com o médico. Vamos ver que acho que isso vai falar mais para frente. As cirurgias em questão têm técnica amplamente aceita na literatura vigente da cirurgia plástica? O que ele está querendo dizer? O médico ele fez algo da cabeça dele, né? Eu resolvi ser o mago da cirurgia e implantar aqui testar essa minha paciente por um método novo, né? O médico não testa, né, métodos novos, existe uma literatura que ele tem que seguir, né? Nenhum ser humano pode ser objeto de análise científica, pelo menos não sem o mínimo de evidência e sem a autorização do paciente, né? Que não é o caso. Seguimos. Aí aqui o que ele fala? Aqui ele fala, ele nomeou um perito assistente, né? Então provavelmente esse perito é um médico, eu não vou colocar aqui as informações. E aí teve o laudo. O perito ele deu o laudo e vamos seguir aqui o que ele diz no laudo. Ele faz menção às folhas do processo, né? Então, cirúrgico dos procedimentos efetuados prejudica eventual análise precisa por não saber qual técnica cirúrgica foram empregadas e se as mesmas são descritas e aceitas em literatura científica especializada. É possível a reconstrução do complexo areolo-mamilar inexistente através de procedimento cirúrgico envolvendo retirada da pele. Bom, eu não vou ler, porque vai ficar maçante aqui, né? Tudo isso, eu vou logo para o resultado. Não, esse aqui é o resultado. Perdoe-me. Vamos ler sim, faz parte aqui, depois vai para a sentença. Então, qual a conclusão do perito, né? Que a ausência do descritivo cirúrgico dos procedimentos efetuados prejudica eventual análise precisa, por não sabermos qual técnica cirúrgica foi empregada e se as mesmas são descritas e aceitas em literatura científica especializada. Faltou documentos, né? Faltou documento para saber se o médico ele agiu de acordo com a literatura. É possível a reconstrução do complexo areolomamilar inexistente através de procedimento cirúrgico envolvendo retirada da pele da região. Ele fala aqui como que é possível fazer. B, procedimento não cirúrgico através de micropigmentação da área cicatricial, com coloração similar à areola e mamilo íntegros existente. Preço a ser pesquisado. Então, ele fala aqui quais as possibilidades dentro da literatura. Seguimos. Cópia do descritivo da cirurgia feita de forma sucinta e resumida, com indicação da técnica de Pitangui. Então, existe aí uma técnica presente na literatura científica especializada, porém sem indicação de medidas e pesos das peças retiradas e das medidas da nova mama reconstruída. Aqui faltou um laudo. E por que eu não coloquei? Porque tinha fotos da paciente. Bom, pelo que eu entendi, o perito, faltou elementos para o perito ter uma conclusão, né? Ter mais conclusão do pedido. Vamos para a sentença, aí se faltar alguma coisa eu complemento com um laudo aqui, tá? Não vou pegar os dados. O juiz ele fala primeiro o que a autora pede, depois o que a ré pede, faz um resuminho do processo inteiro e aí embaixo ele decide, né? Então, sustenta a autora
que contratou a Ré para a realização de cirurgia estética nas mamas e abdômen, mas por erro médico o procedimento. Ele enfativa, né, o autor, a autora, no caso. O procedimento resultou nos danos estéticos e narra na petição inicial. A Ré apresentou contestação, na qual levantou preliminares e, no mérito, defendeu a improcedência dos pedidos em razão de inexistência de imperícia do profissional. Veja, ele está pedindo imperícia. Lembra que eu falei que tinha 3 possibilidades? Ele está pedindo imperícia do profissional. Sustentou ainda que o procedimento cirúrgico não tinha finalidade estética, mas sim reparadora. Ou seja, ele joga essa tese para que o médico ele não tenha a obrigação do resultado final. E que o resultado almejado foi atingido, sendo as cicatrizes inevitáveis e decorrente natural da cirurgia. Alegou, por fim, que a obrigação assumida é de meio e não de resultado. O ato médico, com regra geral, ele tem uma finalidade meio, né? O médico ele vai intervir na sua, de alguma maneira, para que o resultado seja o melhor possível, mas ele não pode prever o resultado. Na cirurgia plástica, o resultado, em tese, presume-se que o resultado é esperado, né? Porque, de novo, é uma intervenção estética, né? Mas não é o que a Ré sustenta na sua defesa. E aí vamos ver o que o juiz entendeu. Ele entendeu que o pedido é improcedente, né? O procedimento cirúrgico a que se submeteu a autora não tinha finalidade estética, mas sim reparadora. Ficou comprovado isso, então. O juiz entendeu que houve aí uma reparação. E lá em cima, se você pensar bem, o defensor, ele sustenta isso, né? Que por conta do sobrepeso, ela fez uma cirurgia. Conforme demonstrado pela prova pericial e conforme se extrai da própria narrativa da autora na petição inicial. Veja o que eu disse. Com efeito, a cirurgia realizada em seus seios não tinha finalidade de embelezamento, mas sim de diminuição de seu tamanho por questões ligadas à saúde. Assim, não obstante a relação de consumo, existia uma relação de consumo? Existia, né? Ela pagou. Existe um fornecedor e um consumidor. Quem é o consumidor? A paciente. Fornecedor, o médico, e a clínica médica, né? Os dois juntos. A apuração de imperícia no médico é necessária para a caracterização da responsabilidade não só do profissional liberal, mas também da clínica que indicou para realizar o procedimento, uma vez que a responsabilidade da pessoa jurídica somente se verifica caso reconhecida a responsabilidade da pessoa física. Falei rápido, mas eu vou explicar. Toda vez que você tem uma pessoa jurídica, uma clínica, por exemplo, no polo passivo, né? No polo contrário de quem está entrando com a ação, e a gente está falando sobre um erro, né, no procedimento de um médico que foi indicado pelaquela clínica, né, pela pessoa jurídica, para responsabilizar aquela clínica, eu tenho que provar que o médico agiu com imprudência, negligência e imperícia. Não tenho como pedir a indenização para a clínica se eu não conseguir comprovar essa responsabilidade do médico. Aí seguimos. No caso dos autos, a prova técnica exime o médico de qualquer responsabilidade, concluindo que os demais aspectos das cirurgias comentados no item discussão, lá do laudo, não ensejam em nexo de causal e nem em danos, ou seja, o ato não resultou naquele dano, o ato médico e o resultado não tem ligação, né? Não ficou comprovado que o resultado daquela paciente decorreu de algum tipo, não decorreu do ato médico, certo? Foi isso que concluiu o perito. E o magistrado, ele repete isso na sentença. As provas trazidas nos autos, ainda que não detalhadas, né, como o próprio perito disse, formam suficientemente conjunto probatório no sentido de afastar verificação de culpa do profissional envolvido na cirurgia. O perito profissional, integrante de instituto isento e especializado, ou seja, imparcial, esclareceu que em casos como o presente de cirurgias mamárias para tratamento, a necrose é possível de ocorrer, em até 20%.
Então, ele trouxe esse elemento para os autos, né? Seguimos. Portanto, de acordo com a prova técnica de importância fundamental em casos como a presente, como eu falei logo no início, não há como imputar qualquer imperícia ao médico cirurgião. Pelo contrário, pelo teor da manifestação do perito, nota-se que a finalidade do procedimento cirúrgico foi alcançada, ressaltando-se novamente que se tratava de cirurgia não estética, sendo os fatos apontados pela requerente como erros. Então, ok. Antes da gente falar aqui sobre o recurso, eu quero mencionar algumas considerações. Então, logo no início, o colega ele fala, houve erro médico, né? Mas ele também fala que, por conta do sobrepeso, ela realizou a cirurgia. Na prova técnica, foi apurado, né, pelo um perito que é médico e imparcial, que o resultado era um resultado previsível na literatura. Faltou elementos? Faltou elementos no processo. Talvez pudesse bater em cima disso, mas nem vou aqui falar sobre o trabalho desenvolvido. Cada caso é um caso, cada profissional trabalha de um jeito, né? Pode ser que teria uma possibilidade, mas o processo ele segue um fluxo e não é um fluxo matemático, né? É uma atividade de meio, como o do médico. Existe ali o direito, mas todo o processo ele vai se desenrolando e sendo desenhado ao longo de todo o processo, né? Então, não ficou comprovado, e aí a parte autora, ela recorreu, porque ela entende que existiu um erro, ela ainda insiste naquilo que ela acredita, né? Que houve, e entra com recurso, é direito dela, ela recorreu para o tribunal de segunda instância, e aí a gente vai ver aqui o que o tribunal entendeu em relação a essa matéria, tá? Eu não vou repetir, ele vai fazer logo um resumo como na sentença, eu vou direto para o relatório da decisão, que é o que nos interessa. Não vou repetir tudo, né? Vou tomar uma aguinha. Vamos lá. A autora ajuizou a presente ação visando a reparação por danos materiais, a devolução daquilo que ela pagou, morais, e pediu danos morais estéticos de R$200 mil. Ao fundamento de que foi vítima de erro médico quando se submeteu à dermolipectomia abdominal e à mamoplastia redutora da clínica Ré. Afirmou que, em decorrência desse erro médico, ficou com cicatrizes tortas e muito grossas na região abdominal e perda de sensibilidade das mamas, além de perda da areola e mamilo esquerdo. Com efeito, conforme prontuários médicos juntados aos autos, as folhas tais, a autora fora submetido concomitantemente a 2 procedimentos cirúrgicos, quais sejam mamoplastia redutora e dermolipectomia abdominal. Com relação à dermolipectomia abdominal, esclareceu a perícia médica que no pré-operatório a autora apresentava abdômen globoso e protuso, presença de eventual em suas porções inferiores, presença de cicatriz cirúrgica antiga de colecistectomia há 25 anos, em região de hipocôndrio direto, cicatriz umbilical horizontalizada e desviada para a direita em linha média. E da análise das fotografias comparativas das fotos pré-operatórias, concluiu o perito que houve diminuição significativa da protusão abdominal, melhora do aspecto da cicatriz umbilical com bom aspecto, rebaixamento da antiga cicatriz cirúrgica existente no hipocondrio direito e cicatriz transversa inferior em posição adequada. Ele fala mais ou menos aqui, não vou repetir, vai ficar exaustivo aqui o que o perito disse. Logo, conforme laudo de perícia médica, o resultado da abdominoplastia foi satisfatório, alcançando a autora a melhor estética pretendida com o procedimento. Veja, apesar de ser uma questão semântica, né, o uso da palavra reparador e estética, ela gera uma certa confusão. Vamos seguir aqui
o fluxo, eu não li o processo antes, eu quis aqui ler junto com vocês, peguei só as partes que mais importava, né, para desenvolver o raciocínio de pronto, né, e não criar um raciocínio para esse vídeo aula, né? E então vamos ver o que vai acontecer no finalzinho desse acórdão, né? Que é uma sentença, uma segunda sentença. Com relação à mamoplastia, ficou evidenciado que a autora foi submetida a plástica redutora, cirurgia de caráter estético e reparadora. Ele usa os dois termos, pelo fato dela ser portadora de gingandoplastia bilateral. Nesse sentido, esclareceu o expert. Quem é expert? Perito. O assistente técnico presente entregou cópias coloridas de fotos pré e pós-operatórias. Está lá no processo, como eu falei, não dava para apresentar o laudo. Assim, também a resposta do perito do quesito formulado pela ré. Caro senhor perito, de acordo com as fotos do pré-operatório, primeira pergunta lá do perito, a perícia não era portadora de gigantomastia? E ele responde que sim. Olha a importância da perícia, né? Como eu falei que, claro, cada um conduz de uma forma, mas como é importante todo mundo participar do processo de perguntas, né? Para que o perito responda. Por complicações do pós-operatório, a autora acabou por perder o complexo areolo mamilar esquerdo, decorrente de necrose ocorrida no pós-operatório imediato. Assim, esclareceu a perícia médica. Como complicação pós-operatória, foi constatada necrose com início no dia seguinte à alta hospitalar, de acordo com a informação prestada pela pericianda, e perda total deste segmento ao redor do 15º dia pós-operatório, né? Como ela falou que perdeu a sensibilidade, essa perda foi acontecendo após o 15º dia. Esta complicação é descrita em literatura científica, então isso pode acontecer, né? Independente de técnica cirúrgica ou habilidade do cirurgião. Né? Então, aqui a literatura fala sobre esse percentual. Então, é possível, não houve um erro, ele seguiu as regrinhas. Evidentemente, tal complicação, e em conjunto com as demais possíveis, deve ser minuciosamente explicitada em período pré-operatório. Lembra que eu falei que é importante a comunicação com o paciente? Quando você vai se submeter a uma intervenção cirúrgica, o médico ele tem obrigação de falar o que vai acontecer e quais os possíveis desdobramentos no pós-cirúrgico. Isso tem que ficar protocolado, tem que ter um documento dizendo, olha, isso pode acontecer, a literatura fala em até 20%, mas você pode estar nesses 20%, né? Isso tem que ser falado para o paciente. E por que é importante, se você é advogado e está me ouvindo, e se você é paciente, vai passar por um procedimento, vai conversar com o seu médico, é importante você falar quais os possíveis resultados, né? E na entrevista do seu paciente, que já passou por uma intervenção cirúrgica, é ter esse diálogo. O que ele falou para você do pós-operatório? O que tem de documentos que comprovam o que ele disse? Porque, às vezes, a linha é essa. Às vezes, o médico não errou, mas ele agiu, ele teve uma infração dentro do seu código de ética por não ter falado para o seu paciente todo o desdobramento daquela intervenção cirúrgica. Talvez a linha de ação, né, que você vai propor seja outra e não especificamente erro médico, certo? Seguimos aqui. Só uma pausa. Uma aguinha. Neste aspecto, é importante ressaltar que, não importando tratar-se de obrigação de meio ou de resultado, ponto fundamental da responsabilidade do cirurgião diz respeito com o dever do bem de informar, que eu falei um pouquinho antes, previamente a paciente da ocorrência de eventual complicação pós-cirúrgica que poderia vir a acontecer. Cabia, portanto, ao cirurgião plástico o dever de informar sua paciente acerca de todos os riscos inerentes, especialmente em que se trata da paciente portadora de gigantomastia, em que há 20% de probabilidade de complicação. Entretanto, nenhuma prova nos autos neste sentido, a não ser autorização e informação relativa à complicação. Não tem
termo de consentimento informado que está descrito aqui embaixo, onde o médico ele explica, mesmo assim você sabendo os possíveis desdobramentos, você assina, você consente a intervenção. Está claro para você que existe esse percentual. E aí ele coloca aqui um resultado já sobre essa matéria do Supremo Tribunal de Justiça. Eu vou falar isso em outro vídeo, né? Pode ser sequencialmente. Vamos para o resultado dessa demanda. Eu já estou curiosa aqui, né? No caso dos autos, embora não evidenciada a ocorrência do erro médico propriamente dito, pois informou o perito que a complicação de necrose é descrita pela literatura, explicou tudo de novo. O que deveria ter sido informada de forma clara e adequada, bom, o relator muito atento a esse tipo de problema, né? Muito atento à jurisprudência envolvendo essa matéria. Perfeito. Faltou, portanto, ao cirurgião da clínica ré com o dever de informação, como prevê o artigo 6º. E aí ele traz, além do dever do médico, né, através do Código de Ética, ele traz ainda a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Como eu disse, incide nessa demanda, né, tem um fornecedor e tem um consumidor, que é o paciente, rege as relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor. E ele coloca aqui no seu acórdão, né? Resta sempre uma indagação sem resposta satisfatória. Se a paciente teria realizado o procedimento caso tivesse sido informada. Não se sabe a resposta. Apenas com informação formal se poderia ter uma resposta. Logo, a falta de informação pelo médico à sua paciente é considerada ilícito contratual, configurando culpa do profissional na modalidade de negligência, omissão do dever de informar. Ou seja, não é imperícia que ele praticou, foi negligência, que é um dos elementos para caracterizar o erro médico. A ensejar de reparar os danos morais. Ademais, ficou comprovado nos autos que a autora ficou com deformidade aparente, e aí ele fala tudo que ela teve. Vamos ver o que ele condenou aqui, que eu acredito que 200 mil é muito para uma condenação de danos morais. Acho pouco provável que ela tenha conseguido. Os demais danos postulados pelo autor, danos materiais, apenas poderiam ser deferidos caso houvesse sido caracterizado erro médico. A indenização por defeito de informação por evidente deve ser menor que aquela que seria deferida caso houvesse efetivo erro médico. Nesse sentido, Miguel Furi Neto, responsabilidade civil dos hospitais. De qualquer forma, como o dano não foi causado pela atuação culposa do médico, apesar de ausência de consentimento formado, a indenização será menor por aquela estabelecida para a hipótese do dano. E ele, falei, indeniza em 15 mil reais, o que ele entende razoável para recompor os danos morais sofridos pela autora. Então, em conclusão, reforma-se parcialmente a sentença, né, não total, para acolher os pedidos do autor, da autora, e condenar o réu em 15 mil reais. E aí ele também aqui coloca as demais decisões que uma sentença normalmente tem. Isso aí, um acórdão, né? Olha só, uma relatora, Ângela Lopes, uma mulher. Data vênia aos relatores, né, homens, mas as demandas que envolvem estética, eu acho que... Mas é um ponto de vista muito individual e sem nenhum tipo de embasamento técnico. Mas existem questões que só uma mulher, de fato, pode sentir na pele. Eu sei que o magistrado, né, todos eles trabalham de forma imparcial, mas não há de se esquecer e desassociar que somos seres com experiências, né? Seres que têm uma história, independente do papel que ocupemos na sociedade, né? Hoje eu estou advogada, a relatora Ângela Lopes está desembargadora,
mas ela tem uma história, eu tenho uma história, você tem uma história. Isso, de alguma maneira, cientificamente comprovado, na verdade, traz uma crença sobre determinadas questões, né? Que podem, é óbvio que o magistrado, o desembargador, ele vai seguir uma questão jurídica, né? Uma técnica jurídica, mas a influência sobre determinadas demandas, no sentido subjetivo, pode ser muito mais positivo numa demanda onde envolve questões femininas do que o contrário. Mas é uma posição totalmente feminista, uma posição totalmente parcial, não técnica, da minha vivência, né? Como eu disse, da minha experiência aqui eu tô, é totalmente empírica, né? Esse discurso. E é isso, eu espero. Deixa eu ver se eu volto aqui para. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do estudo de caso e que, se você é advogado, advogada, tenha esse cuidado no momento de atender o seu cliente, né? E se você é o paciente, se você passou por esse procedimento e entende que, de alguma maneira, houve um erro no procedimento, analise com cuidado com o seu advogado de confiança. E se você não passou por uma intervenção cirúrgica, saiba o quanto é importante esse diálogo com o seu médico no pré-operatório. Então, pergunte a ele, se ele não te informar, né? Pergunte a ele qual a margem de resultado diferente daquilo que você está criando como expectativa. Tenha essa relação mais próxima com o seu médico, mesmo que ele se sinta incomodado ou constrangido, é possível, né? A gente sabe que é possível. Mantenha-se firme, a gente está falando da sua vida e qualquer coisa, qualquer resultado diferente vai impactar diretamente em como você vai conduzir a sua vida a partir de então, né? O resultado pode não ser satisfatório, como pode ter um desdobramento totalmente contrário às suas expectativas. Então, diálogo, converse sempre, converse com o seu advogado, converse com o seu paciente, converse com o seu médico. Diálogo acima de tudo. É isso aí.